Bem, seguindo essa linha dos sete selos, né? Sete selos é um projeto infinito ali, porque ele visa a comunicação, né? Ele se dá através do histórico, né? E das aplicações dos desenhos astrais. Bem, a comunidade, né, que recebeu isso, né, eu tinha uma ideia, né, de avanço do projeto, mas eu entendi que ele ficou muito bem, né, muito bem categorizado ali, muito bem inserido nas pessoas próximas. Por quê? Porque as pessoas próximas entenderam, né, de forma sucinta assim, o que é o desenho astral. E o desenho astral ele serve, né, para várias possibilidades, assim, vários meios de extensão de arte. Ele pode servir como algo terapêutico, né, a atividade dele pode não ser uma atividade laboral, porque a gente se emprega nele, a gente acaba desenvolvendo ali todo o aspecto cognitivo ali, do entendimento do que é esses desenhos, de como eles se plastificam, né, como a gente consegue transformar eles, que não é no campo ideal, a gente não tem ideia do que vai fazer, ele apenas ele se conduz conforme a energia do local, a energia que está presente naquela superfície a qual a gente vai desenhar, falando de desenhos astrais. Bem, o bom disso, né, é que ele se dá para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa pode exercitar, qualquer pessoa pode ter isso como um hobby, como um desenvolvimento de dom artístico, enfim. Por quê? Porque ele é um exercício de entendimento. Aí entra o exercício cognitivo. Ele é um exercício de entendimento, porque eu sei que qualquer superfície ela é aplicável, né? Ela se dá a um desenho astral. Por quê? Porque todas as superfícies, né, ou seja ela plana, ou seja ela tridimensional, aliás, bidimensional, que seja um plano, ou tridimensional, ela com seus volumes ali, ele se aplica muito bem no desenho. Porque o desenho ele não precisa de um planejamento. O único planejamento que se dá, eu quando vou fazer um desenho, eu penso na caneta que eu vou usar, eu penso no material que eu vou fazer, mas eu sempre tento explorar, quanto mais exótico o objeto, mais ele vai ter as suas características do cognitivo, né, por quê? Porque ela vai superar, ela vai te dar outros entendimentos, outras limitações, né, porque a gente, às vezes, quando a gente quer fazer um desenho, quem faz um desenho por hobby, ou quem só faz um boneco palito, a gente sabe que a gente tem que se prestar a uma folha, a uma caneta, né, e a gente sabe ali o que a gente vai fazer. Aquilo dá certo ou não. Às vezes a gente se supera no desenho, às vezes não. Mas nesse desenho autônomo, não acontece isso, não ocorre essa incidência. Não se dá essa incidência. Por quê? Porque a gente trabalha com a força presente na superfície. Então, se eu pego uma caneta e aplico ela na superfície, e ela ali vai desenvolvendo esses vários traços, isso não foi idealizado, isso não foi no campo ali da ideia. A gente somente observa como as linhas vão se movimentando e isso vai nos capacitando a um outro entendimento. Daí vem aquele entendimento, mas o que eu estou fazendo? O que seria? Onde é que vai ter fim isso? Não vai ter fim? Bom, eu vou responder, claro. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Se pegar um desenho e esse desenho for feito começado hoje, eu posso ir com desenho, ir com desenho em cima de desenho, ele vai desenhar em cima do desenho que já foi feito, vai repassar o desenho, vai fazer um outro desenho em cima até a caneta acabar, e se a caneta acabar, vai continuar desenhando, porque é energia, e a energia ela se dá em camadas. Por isso que esses desenhos não têm fim nem começo.
né? Aliás, o começo é a aplicação deles, mas eles não têm uma lógica que a gente entenda como algo figurativo, porque eles não pertencem, eles pertencem ao intramatéria. Eles não querem saber se a gente comporta isso na nossa ideia ou não. Eu posso pegar uma pessoa que não tem nenhuma uma praticidade em desenho e ela vai entender, vai começar a fazer o desenho, vai praticar um desenho. Por quê? Porque isso não está limitado à nossa cabeça, ao nosso entendimento. Isso está elevado a uma potência de força. Porque a gente não está habilitado a entender essa força, porque ela, né, porque seria, não cabe hoje a mim, assim, eu dizer, olha, essa força, ela sai de tal lugar, porque ela nunca saiu, ela não vai sair, ela vai estar presente, né? A gente só vai fazer com que essa força ganhe uma expressão, e essa expressão ela é livre, por isso essas formas são livres, elas não ficam presas a geometricidade ali, a volumétrica ou a estética, né? Então, só passando assim para dizer para vocês o que é importante nessa questão, que é o abstratismo, né? Vocês não esperem que o desenho ele tenha uma resposta, não usem ele de oráculo, porque ele não é um oráculo, ele não vai dizer o que eu estou pensando, ele não vai ser um pulsar, assim, ele vai ser uma energia. E essa energia, claro, a gente vai desprender dela ali, e isso tem outros pontos, né, que no próximo vídeo eu vou entrar, que são os pontos emotivos, né, os pontos do relaxamento, né, os pontos que entram no campo da terapêutica já. Né? Mas quanto à questão da aplicabilidade, né, a aplicação dos desenhos na forma de arte, na forma de conceito do que seria a arte, seria o abstrato, seria um hipnograma, que eu chamo, porque o desenho tu tem que observar ele, e quando tu observa ele, tu vai criando ideias, formas, né? Ideias que já tem, que a gente já tem presente. Tu não vai conseguir imaginar um lobo marinho se tu nunca viu um lobo marinho, mas a pessoa começa a associar com imagens que já tenha na sua mente, na sua ideia. Então, isso é o hipnograma. Esse hipnograma, né, porque ele funde muito formas de um gato com um cachorro, então forma um outro animal. E o hipnograma, né, esse conceito de hipnograma, é a revelação disso. Né, porque a pessoa vai olhando ali, ela às vezes pode ver um cachorro, às vezes pode ver um gato, às vezes pode ver os dois, às vezes pode ver nenhum. Então, é o exercício de observar. O exercício de observar é o hipnograma. O hipnograma é essa imagem, né, que a gente forma ela, né, que seria, eu disse falar em abstrato, porque daí o abstrato ele tem um campo inimaginável. E o hipnograma, não. O hipnograma é um desenho a qual tu aplica a tua observação para chegar em algumas formas. Né? O abstrato é uma desconstrução. Né? Tu desconstruir alguma coisa, tu vai chegar num abstrato. Se for desenhar uma folha, né, aquela folha for se reduzindo os traços dela, estilizando ela vai chegar no abstrato. Chegar alguma coisa que tu não sabe se é uma folha ou se não é, mas é a desconstrução daquela folha. Já o hipnograma não. O hipnograma ele não vai desconstruir nada. Ele vai formar linhas energéticas ali, linhas capacitoras ali do desenho ali, que vão dar os vetores, e ali vai responder a forma que é o hipnograma. O hipnograma é o desenho pronto.